investidores, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso Panorama Matinal, aqui você fica sabendo tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo, questões que impactam os seus investimentos no Brasil e principalmente aí que impactam a negociação das suas commodities, seja ela no trigo, milho ou soja. E por falar neles, vamos começar aí falando sobre o mercado noturno em Chicago. Chicago que ontem no pregão noturno estava trazendo quedas aí para os mercados, principalmente para o complexo da soja, e durante o dia aí houve uma reversão, soja que subiu no dia de ontem tudo que havia caído na sexta-feira e mais um pouco, né? Hoje, pessoal, nós temos aí um trigo subindo 0,11%, milho sobe 0,13%, soja 0,43% de alta e farelo 1,48%. Na ponta negativa, temos aí o óleo de soja caindo 5,88%, uma queda bem expressiva. Para as commodities não agrícolas, temos no dia de hoje um minério de ferro subindo 1,93% e um petróleo caindo 0,51%. Minério de ferro que sobe muito bem com perspectivas aí de novos estímulos lá na China. Vamos dar uma olhadinha aí como é que ficou os gráficos no dia de ontem, pessoal. Então ontem para o petróleo a gente teve uma alta de 1,94%. Petróleo que, como venho comentando com vocês, encontrou um suporte nessa região dos 77 dólares e vem trabalhando novamente dentro daquela lateralização que havia rompido aí no mês passado, né? A princípio, a gente precisaria ver esse petróleo subindo acima dos 83 dólares para que a gente visse novas movimentações altistas. A princípio, a tendência de queda aqui vem imperando no petróleo e podemos ver aí mais um teste na região dos 79, 80 dólares e após isso, se vier a perder essa região dos 77, posteriormente 73 dólares, voltar lá para a mínima, né, desse período que a gente observa, que seria na casa dos 67 dólares, mínima do ano aí praticamente, né? Para a parte do óleo de palma, ontem a gente teve uma uma alta de 0,08%, alta bem tímida, e hoje fechou com uma alta de 0,46%. Para o óleo de soja, pessoal, ali tá trazendo o contrato colado, tá? Não é uma queda de 5% não. Então no dia aí está caindo 2,15%, está mostrando uma queda de 5% porque provavelmente rolou o contrato, colou com o próximo que já estava mais abaixo, tá? Então por isso que ali na outra plataforma estava mostrando uma queda de 5%. Mas cai menos hoje, o óleo de soja cai 2,15%, após ter feito uma alta de 2,11% no dia de ontem. Para a soja em grão, a gente teve, como eu comentei com vocês, uma forte recuperação, subiu 27 centavos de dólar por bushel no dia de ontem, uma alta bem expressiva mesmo, 2,01% de alta. Essa alta de ontem na soja, 27 cents por bushel, se a gente converte ela para sacas, fazendo uma conta de padeira aí, daria mais ou menos R$3 por saca, tá? Então uma alta bem legal, bem expressiva e hoje continua esse movimento altista, subindo 0,59%. O mercado tá com cara de que vai testar lá aquela região do topo aqui, dessa lateralização em 14,32 dólares por bushel. Algumas considerações aqui sobre a soja, né? Brasil, como vocês têm acompanhado aí, a parte climática está bem complicada, né? Trouxe sim um prêmio de risco aí para o mercado. Basicamente, quebra no centro-oeste é complicado porque Mato Grosso é o principal estado produtor do Brasil. Hoje o Mato Grosso ele é praticamente responsável aí, por uma produção que se equivale à parte do sul inteiro, somando aí Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, ou seja, qualquer coisa que aconteça lá tem grandes impactos e já se falam em uma quebra de 7 a 11 milhões de toneladas, cerca aí de 20% da produção, da possível produção do Mato Grosso, né? Então é realmente números alarmantes, assustadores, apesar aí de uma perspectiva para um clima para essa semana, para os próximos 5 dias ser realmente de mais chuva, traz também lá na frente uma perspectiva de que o El Niño ganhando mais força com o aquecimento aí dos oceanos, né? Que a gente veja mais calor lá para aquela região e isso acaba puxando realmente a produtividade muito mais para baixo, sem falar aí de regiões onde
tem a questão do replantio está caro, o produtor está optando por não fazer, e isso vai cada vez mais aumentando o risco em cima da soja brasileira. Teríamos num contraponto a questão da Argentina, se tiver uma produção boa lá nessa safra, poderia suprir essa falta aí, essa quebra no Mato Grosso, mas ainda o mercado está estressado com essa questão, ainda mais porque lá nos Estados Unidos os estoques de soja estão muito baixos. E lembrando, uma queda no Mato Grosso, ela é muito impactante, não só por essa questão da produtividade, por ser realmente um estado muito produtor, mas também porque é o estado que começa a exportar aqui no Brasil, né? Exporta antes, processa antes, então tem muitas tradings e exportadores aí com contratos para realizar lá na frente, que seria mais ou menos ali em janeiro, que acabam ficando com muito medo, né? Por quê? Porque eles têm esses contratos e agora, como é que eles vão fazer para executar esses contratos? Eles vão ter que correr atrás para conseguir comprar, talvez antes, para formar aí os seus estoques, para cumprir os seus contratos. E isso acaba revertendo aquele cenário que a gente tinha até pouco tempo atrás, que era uma questão, uma perspectiva de um prêmio que fosse seguir o mesmo padrão do ano passado. Lembrando, né, a perspectiva anterior, antes de todos esses problemas, era de uma super safra de soja, onde a gente teria problemas logísticos, então era mais interessante garantir aí basicamente o seu frete, né, vendendo antecipado. Mas agora com essa questão climática aí, com todo esse atraso, toda essa possível quebra, fica complicado mesmo para quem tem esses contratos a realizar lá na frente. Então é possível aí que a gente veja uma movimentação mais positiva em prêmios aqui no Brasil. Lembrando, nessa semana aí que passou, a gente viu o prêmio subir 25 centavos por tonelada, 25 centavos de dólar, né? Isso dá uma puxada, desculpa, por dólar não, por saca. Enfim, isso acaba puxando o mercado para cima, né? Tem uma perspectiva mais positiva para a soja. E de carona vai ter que vir o milho, né? Porque a relação entre eles já estava aberta, continua abrindo mais, então o milho está estacionado e a soja segue subindo, né? Então isso faz com que a diferença ali, aquela relação que a gente vinha comentando, que estava na casa de R$ 3,00, 3,5, possa aumentar. E se aumenta, a gente pode esperar também no futuro mais áreas de soja migrando para a soja do que para o milho, tá? Então o milho, para compensar essa diferença, ele acaba tendo que buscar esses preços da soja, né? Vindo atrás dele, então soja subindo acaba puxando aí o milho na carona. Continuando aqui, a gente vai dar uma olhada no farelo de soja. O farelo de soja aqui, ontem no pregão noturno, estava fazendo uma queda bem expressiva, né? Vocês podem ver esse pavio, essa linha aqui abaixo dessa barra branca, significa que o mercado chegou a negociar na região de 425 dólares por tonelada curta. E acabou fechando a 443 dólares por tonelada curta, ou seja, subiu bem, reverteu toda a queda que estava fazendo no pregão noturno e fechou aí com uma alta de 1,56%, e hoje já sobe mais 1,49%. Para o milho lá em Chicago, ontem a gente teve também uma recuperação, milho subiu 0,54% lá e hoje vem subindo aí 0,21%. Milho que tem um caminho difícil aqui pela frente, teria que negociar acima desses 4,75 para trazer uma nova esperança aí para o mercado, mas a princípio vem trabalhando forte nessa lateralização. Sentiu realmente o suporte ali na casa de 4 dólares e 60 por bushel e agora vem trabalhando acima desse patamar, mas precisa renovar suas máximas acima dos 4,77. Vamos dar uma olhadinha no trigo. Trigo, né, como eu comentei com vocês, venho comentando faz mais de semana já, trigo tá mais complicado, é a commodity mais complicada hoje. E ontem a gente viu uma queda lá de 0,91%, foi a commodity que não conseguiu reverter o movimento de queda, diferente aí das outras que a gente já olhou, né? E hoje vem aí com uma alta tímida de 0,18%, ainda muito embolado, né? O mercado tá complicado para fazer algum movimento altista, teria que superar a região ali dos 5,94
e para um novo movimento baixista teria que perder a região dos 5,57 dólares por bushel. A princípio, muito complexo aqui a movimentação do trigo. Milho aqui no Brasil, como é que ficou? Vou trocar esse código, pessoal. Vamos olhar aqui o CMF 2024, que é o contrato de janeiro de 2024 aqui no Brasil. Ontem a gente teve uma movimentação de alta, 1,09%. O volume foi baixíssimo, tá? Ontem também era feriado lá em São Paulo, isso pode ter gerado grande parte aqui do volume do milho, né? Mas o fato é que subiu bem, né? Subiu 1,09%, apesar de a gente ver aí a nossa moeda se fortalecendo muito bem contra o dólar. Ontem nossa moeda aí subiu 1% contra o dólar. Então, mesmo com essa movimentação, que, lembrando, o dólar ele faz parte da composição do preço do milho e da soja, né? A gente ainda assim viu uma alta de 1,09% no milho. Milho que aqui no Brasil vem fazendo um movimento bem legal, bem bonito. E um movimento altista, né, pessoal? Se renovar as máximas aqui na casa dos 69 dólares, 69 reais por saca, pode buscar resistência nos 70 reais e após isso o caminho praticamente fica livre. A gente vai ter algum tipo de resistência ali na casa dos 74 reais por saca. Dólar no mundo, ontem fez também mais um movimento de queda, caiu 0,36%. Lembrando, é uma cesta de moedas contra o dólar, então essas porcentagens, apesar de 0,36 parecer pouca coisa, para esse indicador aqui ele é bem relevante. E voltou para baixo da região aí, né? Região pintada em azul, onde a gente teve um suporte no passado. Abre espaço para novas quedas, para um dólar mais fraco aí contra o mundo. E por que desse movimento mais fraco no dólar? Basicamente, os dados americanos eles vêm melhorando, vem trazendo aí uma perspectiva de uma inflação cedendo e com isso o mercado já começa a especular uma possibilidade de o Fed cortar taxas de juros lá nos Estados Unidos já no começo do ano de 2024. E isso, pessoal, traz o quê? Países como o Brasil, por exemplo, se favorecem novamente com essa política, porque lá diminuindo a taxa de juros, acaba que os investidores de renda fixa aí do mundo acabam tendo que migrar para outros países que estão pagando uma taxa de juros real maior e melhor, que é o caso do Brasil. O Brasil continua sendo o país que mais paga a taxa real no mundo. Lembrando, taxa real é a diferença entre o que você recebe de juros e o que é descontado da inflação. Então essa diferença é a taxa real e o Brasil hoje é o maior pagador de taxa real do mundo e com isso acaba ficando ainda mais interessante um fluxo de capital estrangeiro para o Brasil que faz com que as nossas reservas de dólares aumentam, porque quando eles trazem dinheiro para cá eles trazem em dólares e tem que converter para reais para fazer as suas aplicações. Então isso faz com que a nossa moeda se valorize e se fortaleça contra o dólar. Então, se isso realmente se concretizar, a gente pode ver um novo fluxo de capital estrangeiro vindo para o Brasil e empurrando esse dólar mais para baixo. Vamos dar uma olhadinha como é que ficou a bolsa aqui no Brasil ontem. Bolsa no Brasil renovando máximas, subindo forte, subiu ontem mais 0,95% e vem fazendo novas máximas, né, pessoal? Se a gente olha aqui, vamos pegar para cada barra sendo um mês aqui, pessoal, a gente tem no mês já uma alta de 11%, uma alta bem expressiva aqui no Brasil. A gente já rompeu a região da máxima de 2022 e o mercado vai em busca aí da máxima histórica lá de 2021, que fica na casa dos 131 mil pontos. O mercado está fluindo bem, a princípio deve realmente ir testar essa região e a gente vai acompanhando, né? Brasil aqui na parte de bolsa. Lembrando que essa parte de movimentação de final de ano, ela é esperada, tá? A gente tem uma estatística positiva aqui para nossa bolsa. Geralmente nos últimos meses do ano aí tende a ser mais positiva essa movimentação, mas vem surpreendendo. Confesso que vem surpreendendo, vem subindo bem mesmo. 11% é bastante. Lembrando que a gente está apenas aí no dia 21 de novembro, né? Temos aí mais alguns pregões para rolarem até o final do mês
E essa alta aqui ela pode tanto expandir como retrair, né? Mas a princípio o mercado está com fôlego e está com vontade de buscar essa máxima de 2021. Dá uma olhadinha nas bolsas no dia de hoje. Então, só comentando, né, como é que fechou os Estados Unidos. Ontem tivemos uma bela alta lá também. S&P 500 subiu 0,74%, Nasdaq 1,13%, Dow Jones 0,58%. E aqui, como eu comentei, 0,95% de alta para o nosso índice. Hoje, em Ásia e Pacífico, quando abriu, pessoal, lembrando que o mercado lá ele roda num horário muito diferente daqui devido ao fuso horário, né? Mas a gente tinha aí Xangai Hang Seng no campo positivo, perto aí dos 1%, e ao longo do pregão aí entregou a alta e acabou fechando no 0 a 0 para Xangai, e Hang Seng fechou com uma queda de 0,18%. Bolsa do Japão fechou com 0,1% de queda, enquanto Coreia do Sul fechou em alta de 0,77% e Austrália 0,28% de alta. Na Europa, hoje vemos um dia mais negativo. Eurostock 50, que é um bom termômetro lá para a Europa, traz aí a média das 50 maiores empresas em termos de volume de negociação, cai 0,12% no momento, e o destaque de queda aí fica para a bolsa italiana, que cai 0,88%. Para a parte de futuros, temos o S&P 500 caindo 0,09% e Nasdaq caindo apenas 0,02%. Então a gente tem um dia mais calmo aí para as bolsas ao redor do mundo, lembrando que elas vêm subindo muito bem, tem espaço sim para fazer uma correção no preço, e vamos ver como é que vai ser o dia de hoje, mas a princípio um dia mais lateralizado. E aqui para o Brasil a gente vê, Vale pode puxar com o minério subindo 2% e uma Petrobras caiu um pouquinho com o petróleo caindo, ficando equilibrado aí essas duas ações. Olhando para o dólar, hoje a gente tem uma queda pequena no dólar contra as principais moedas do mundo, cai 0,06%, e temos aí um dólar misto contra moedas de países emergentes, mas nada muito discrepante aqui também. Tendência para um dia mais calmo, tanto para bolsas quanto para dólar, pelo menos na abertura. Na parte de agenda de hoje, pessoal, a gente tem dados dos Estados Unidos ao meio-dia, vendas de casas usadas, lembrando, quanto pior, melhor, tá? Então, se a gente tem um número de casas usadas vindo abaixo da expectativa do mercado, isso dá mais fôlego para a bolsa e tira aí do dólar, né? Então, bolsas para cima, dólar para baixo. Se a venda de casas usadas vier acima da expectativa, o contrário também é verdadeiro. Bolsas para baixo, dólar para cima. Então, ao meio-dia é interessante a gente acompanhar, é o principal dado do dia. E às 4 horas da tarde a gente tem as atas da reunião do FONC, onde vamos ter mais noção do que os membros discutiram, o que eles esperam aí para o futuro. Mas aqui também não deve ter muita surpresa, tá, pessoal? Provavelmente manutenção, taxa de juros e já ali para o começo de 2024, perspectiva de cortes na taxa de juros. Vamos ficar atento também, 4 horas da tarde, mas principal dado do dia aí ao meio-dia. Agenda meio fraca hoje, né? Mas é isso que temos, meio-dia e 4 horas da tarde. Grande abraço a todos.